Bom, iniciando a gravação do dia de hoje, iniciando a gravação, bom dia. Vou compartilhar minha tela, onde eu tenho a informação, está na página 42 do nosso livro, acho que já está dando para vocês acompanharem aí. Quem não está vendo, me sinaliza, por gentileza. Agora acho que tá. É, a gente estava dando continuidade, né, falando desse sistema, um sistema que transforma macromoléculas em micromoléculas, né? Para quê? Para facilitar a absorção dos nutrientes, porque cada coisa que a gente come é uma molécula muito grande e que precisa ser o quê? Quebrada, transformada, mecânica e quimicamente falando, ok? Então a gente viu que a digestão mecânica, ela começa na boca, né, na mastigação. O próprio movimento peristáltico também do nosso organismo, do nosso esôfago, do nosso estômago e intestinos, também ajudam nessa trituração aí de alguma maneira. E a gente tem a imprescindível ajuda das enzimas, né, que são catalisadores biológicos que vão acelerar as reações químicas. São tipos de proteínas que têm papel catalisador, né, papel de acelerador das reações. Então elas têm a capacidade de quebrar. E daqui a pouco a gente vai ver que cada enzima, ela tem um substrato, né? Então, por exemplo, a ação enzimática, ela começa na boca. Então, quando eu como pão, por exemplo, acordei hoje, tomei café, comi pão, biscoito, isso é rico em amido, né, em carboidrato. Na hora que eu vou mastigar, a digestão química já acontece. Por quê? Porque na minha boca, graças os líquidos, né, o líquido salivar, que é produzido pelas glândulas, né, salivares, são compostos além de água e minerais, são compostos de enzimas. Então, um exemplo, a milase salivar é uma enzima que vai catalisar, vai quebrar em partículas menores e acessíveis para absorção do corpo, esses nutrientes, como por exemplo é o bolo, ou o pão, né? Aquilo que tem carboidrato, que tem amido, exclusivamente amido. Então a amilase salivar, ela vai quebrar o amido, né? Do mesmo jeito que há outras, né? Então tem, por exemplo, a maltase, que vai quebrar a maltose, tem a sacarase, que vai quebrar as molequinhas de sacarose, a lactase, que é as de lactose, beleza? Então, nessa imagem que você está vendo aí, está falando da faringe, que é uma porção aqui na sua garganta que intermedia, né, o sistema respiratório e o sistema digestório, tá? Então, é onde vai acontecer a deglutição, engolir esse alimento. E nesse esôfago, ele vai se contrair e vai empurrar o alimento para baixo. Então, por mais que você coma, né, e plante bananeira, né, você vai engolir e vai plantar bananeira, o alimento ele não vai descer, ok? Por quê? Por causa dos movimentos peristálticos, né, um conjunto de musculatura ali lisa que está fazendo o processo de empurrar o alimento. Tá dando para ouvir direitinho? Tá conseguindo entender direitinho? Que meu áudio estava dando uma falha aí, então tá bom. Qualquer coisa vocês me sinalizam aí, né? Então, os movimentos peristálticos é aqueles, né, que vão possibilitar o empurrar o alimento. Então, acontece com o esôfago, com o estômago e também com o intestino, né? Tanto que, às vezes, o movimento peristáltico é tão forte que você não consegue segurar um piriri, né, gente? Aquela vontade de fazer o número 2 e vem no jato. Por quê? Porque o movimento peristáltico ele é muito forte. Se for para expulsar, né, aquilo que está atrapalhando, porque em tese você pensa assim: por que que você tem um piriri, uma caganeira? Para quê? Para expulsar com rapidez aquilo que está causando algum mal, né? Então, exemplo, você come coisas estragadas, né? A tendência é o seu corpo é eliminando aquilo ali, então o movimento peristáltico ele vai empurrar aquilo para fora do seu intestino que está atrapalhando, beleza? Então o movimento peristáltico é feito pelos músculos não estriados, ok? E aí nosso querido estômago, né, ele anatomicamente ele tem esse formato, né, ele tem 2 válvulas, uma válvula aqui na parte de cima é chamada de cárdia, e uma válvula na parte de baixo chamada piloro. Para que que serve essa válvula? Para impedir o refluxo,
Que é refluxo? É voltar, o alimento que está aqui, ele sobe. Quem tem problema com refluxo aí, na sala? Eu tenho. Eu já fui ao médico algumas vezes e aí a orientação, por exemplo, não comer, eh a última refeição que eu tenho que fazer, por exemplo, ela não pode, ser, né, superior a 3 horas. Então, exemplo, se eu vou dormir às 9, a minha última refeição tem que ser às 7. Às 10, a minha última refeição tem que ser às 7. Por quê? Porque a tendência eu vou deitar, né, vou ficar na horizontal, a tendência, se eu já tenho uma sensibilidade com refluxo, o estômago cheio, faz com que volte, né. E outra coisa também que faz causar esse incômodo é a azia. O que é azia? É quando há um retorno do suco gástrico para a parede do esôfago, aí causa irritação, por isso que você sente aquela queimação, né. Mas se a azia for, recorrente, é importante que você vá a um gastro, né, um médico, para analisar a sua situação. Muitos jovens iguais a vocês têm problemas de gastrite. Quem tem problema de gastrite aí fala para mim. Por que alguns alimentos dão azia? É porque são alimentos, por exemplo, ácidos, né, abacaxi, o pão, né, o pão ele tem a fermentação, o fermento, e o fermento libera tem uma característica mais ácida, né. Então tem gente que tem gastrite, não pode tomar bebidas gaseificadas, né. Exemplo aí, refrigerante. Quem tem gastrite, o e azias recorrentes, né, é importante olhar toda a essa nutrição que anda fazendo. Porque geralmente são pessoas que têm uma alimentação mais industrializada. Então come muito, assim, comida industrializada. E isso é que é o problema, né. Que o ideal, né, gente, é a gente comer comida de verdade, né. Eu tô num movimento em comer comida de verdade, então eu tô abandonando, assim, embutidos, né, tipo linguiça, salsicha, bacon. Salsicha eu já não gosto, né. Agora, eu tô tentando comer comida de verdade, sabe, comida que eu compro na feira, que nasce no pé. Tentando tirar também a carne vermelha, né, as carnes em geral, assim, mas eu tô mais abandonando agora a carne vermelha. Porque uma boa alimentação, ela te dá uma qualidade de vida maior, e diminui os riscos de carcinomas dentro do seu trato digestório. Então, a 4ª causa de câncer no Brasil é do sistema digestório, então é do intestino, e tem tudo a ver com alimentação, né. Perceba assim que o Enem, ele vem trazendo essas informações também, né, gente. Porque assim, eu tenho que pensar em atualidade, né, vocês estudam temas atuais, né, então tem, sei lá, um professor lá que vai falar de temas da atualidade, vai falar de pandemia, né, vai falar de eleições, que seja. E aí, sempre tenta pensar também nas outras disciplinas, assim, hoje, por que que eu estudo isso atualmente, né. E aí você entende que se aumentar o número de pessoas com câncer, você sabe que o câncer tem a ver com longevidade, a gente já falou disso, né, na aula lá que a gente conversou sobre câncer, o trimestre consciente, né, que a gente fez. Então o câncer tem a ver com longevidade, então pressupõe-se que as pessoas terão mais câncer, né. Quando eu era criança, eu não conhecia ninguém que tinha câncer. Hoje, tem gente da minha família que tem. Minha mãe morreu de câncer. E isso assim, né, há 1 ano atrás. Então, tá se estreitando tudo, né. A tendência é a gente desenvolver mais. Então se eu é importante que você fique atento, porque câncer é doença genética, não é hereditária, não quer dizer que seja hereditária, quer dizer que seja genética. Genética por quê? Porque causou uma mutação. E essa mutação, Fernanda, ela é causada por o quê? A alimentação tem a ver? Tem. Então os cientistas, por exemplo, da OMS, eles publicaram informações, por exemplo, acerca de câncer, do quanto os embutidos, salsicha, linguiça, bacon, são alimentos cancerígenos.
Então quem come, você está nutrindo-se de alimentos que vão causar câncer. Ah, toda pessoa que come isso vai ter câncer, Fernanda? Não, pode ser que aquela que esteja super saudável tenha. Por quê? Porque tem a ver também com a bagagem genética da pessoa. Entendem isso? Beleza? Estão compreendendo aí direitinho? Então tá bom. E no final das contas, se você tem um aumento do número de pessoas com câncer, você tem uma pressão enorme sobre o sistema de saúde. Aí é onde a gente vê, as questões, os gastos, né, públicos com saúde. Porque quando a gente pensa em saúde, sempre pensa assim, que a maior ação, ela não tem que ser para remediar, e sim para o quê? Prevenir, sempre. Toda vez que eu penso uma doença, ou toda vez que você estudar biologia, você vai estudar doença, você sempre tem que pensar assim, tudo bem, o que causa, nananana, mas por que eu estou aprendendo isso? Para aprender a prevenir. E como que eu previno? Então a chave é sempre a prevenção. Ou se a gente for uma doença infecto-contagiosa, como eu vou fazer para não adquirir essa doença, né? Em se tratando de doença que a gente se desenvolve, não tem como você ter certeza ali, 100%. Mas, por exemplo, se eu tenho uma alimentação mais balanceada, comer comida, né, de verdade, jogar de lado, né, deixar para lá a comida industrializada, comer menos, né, pelo menos, eu tenho uma probabilidade maior de ter uma vida mais saudável. Em contrapartida, quem come sempre comidas industrializadas e se alimenta de carne vermelha, desses embutidos, tem uma maior probabilidade de desenvolver câncer. Tudo bem? Enfim, então o estômago tá aí. Então já falei da cárdia, né, que é a válvula que impede, né, o refluxo, o piloro também, né, que isola ali o estômago, a comida no estômago, para que ela possa receber a acidez adequada. A acidez, né, o ácido clorídrico, o HCl aí, ele ele vai fazer o quê? Ele é produzido pelas células do estômago. E essas células, são glândulas, né, que vão eliminar esse ácido clorídrico com um único objetivo: baixar o pH. O estômago ele precisa de um pH ácido, né, tanto que é o ácido clorídrico, né, então um pH em torno de 2. Para quê? Para que as enzimas elas são, assim, enjoadas, né, elas precisam de um pH ácido. Então, exemplo, a pitiarina e a pepsina, ela depende do pitiarina não, pepsina, ela depende do pH ácido para que ela possa digerir ali, as substâncias daquele alimento, no caso das proteínas. Aí, quando o estômago fica ali naquele processo, né, de produção de ácido e digestão, né, quem estimula essa liberação de ácido é quando você come, né, quando você mastiga, engole, estimula a produção do ácido. Esse estímulo, gente, ele é hormonal e ele é químico, ele é nervoso também, tá? Então esses hormônios, por exemplo, tem um hormônio chamado gastrina, que ele é estimulado no momento que você está comendo, tá? Para quê? Para que as suas células estomacais produzam ácido. Para quê? Para baixar o pH, porque as enzimas dependem do pH ácido para atuar, tá? A pepsina. Então, depois da digestão, aquilo que você chama de comida ali vira quimo, tá? Quimo. E aí ele segue adiante, o piloro abre e ele segue para o intestino delgado, ele segue para essa primeira porção aqui, ó, que é chamada de duodeno, tá? Chuchus, o cuidado com esse estômago, né, com esse órgão, ele é de extrema importância em relação à alimentação, principalmente, né? Eu conheço pessoas que têm gastrite nervosa, pessoas que estão ali à flor da pele e vive tendo problemas com gastrite. Eu tive um chefe que ele ficava nervoso e abria uma ferida no estômago dele. Coitado.
Então, quer dizer, até isso, né, o controle da sua cabeça, do seu bem-estar, é necessário para que você não desenvolva doenças. E aí eu lembro que ele tinha muito isso. E quando a pessoa ela tem uma gastrite recorrente, pode ter a presença de uma bactéria chamada Helicobacter pylori ou H. pylori. Essa bactéria, ela vai causando destruição da mucosa, podendo levar inclusive, gente, a úlceras, cânceres no estômago. Então é de, assim, bastante cuidado que a gente precisa de ter. Aí o alimento segue, vai para o duodeno, né. No duodeno, ele vai receber a bile, que é do, fígado, né, produzido pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. O que que a bile é? Ela é um emulsificante de lipídios. O que que ele vai fazer? Ela vai fazer o papel do detergente. Então um copo todo engordurado na sua casa, quando você começa a lavar, você não passa detergente? Para quê? Para você quebrar as moléculas de gordura, tá? Então é para isso que serve o detergente, ele é um emulsificante. A bile também é um emulsificante, tá? Ela vai quebrar as molequinhas de, gordura, tá? Aí, eh, e vai receber também o suco pancreático, daqui a pouco eu falo mais dele. O intestino, ele tem essa característica aqui, esse a gente tá falando do delgado, tá? Que é esse, ah, de outra cor aqui, sem ser azul. Então ele tem 3 porções, né, tem o duodeno, que é a primeira porção, tem o jejuno e o íleon, que é, o ao longo aqui dessa depois do duodeno. E aqui no duodeno, ele ainda vai receber o suco pancreático. O que é um suco pancreático? É um suco rico em bicarbonato de sódio, né. Esse bicarbonato, ele tem a função de fazer o quê? Porque o quimo saiu lá do estômago com pH ácido, e ele vai jogar o bicarbonato, o pâncreas, para neutralizar esse ácido, tá. Por quê? Esse alimento, quando ele chegar no intestino, ele precisa chegar mais alcalino. Ok? Por quê? Porque é uma exigência das enzimas presentes no intestino, tá? Então, eh, essas enzimas precisam de trabalhar nesse meio mais alcalino, tá? É em torno aí de 8,5%. Então aqui, ó, nesse quadro tá mostrando aí as enzimas. Então a gente tem aqui as proteases, né, que vão serem produzidas pelo pâncreas, né, que são, por exemplo, a tripsina e a quimiotripsina. Elas vão agir aonde? Digerir as proteínas que não foram digeridas lá no estômago, bom? A amilase pancreática começou a amilase salivar começou a digerir o amido, mas é incompleto, ele vai terminar só aonde? Lá no seu duodeno, por ação da amilase pancreática, que é a enzima produzida pelo pâncreas, né, para terminar de digerir o amido que não foi digerido. A lipase que vai digerir os lipídios, né, em ácido graxo e glicerol. Você está vendo tudo quebrando, né, porque o que que é lipídio? São moléculas de ácido graxo e glicerol. E as nucleases, é aquilo que tem material genético, DNA e RNA, né, lembrando que a gente consome carne, carne tem, material genético, planta também tem material genético, e que esse material genético vai ser é quebrado e liberado os nucleotídeos, né, aquelas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Para quê? Para o nosso corpo utilizar, né. E aí, lá no intestino, a intestino tudo que vem de intestino a gente chama de entérico também. Vão ter as outras enzimas, ó, maltase, que vai quebrar a glicose, maltase é a enzima que vai quebrar a maltose, né, em 2 moléculas de glicose. Então, nos cereais, por exemplo, né, esse carboidrato, a sacarase, que é a enzima que vai quebrar o disacarídeo sacarose, né, que é formado por frutose e, glicose. A lactase, que é a enzima que vai quebrar a molécula do leite, né, que é a lactose, a glicose e galactose. Que é a lactose, né. A lactose é um disacarídeo e é formado por glicose e galactose. As peptidases, né, que atuam sobre os peptídeos, que são as proteínas, né, que, são feitas por peptídeos e são feitas por aminoácidos.
A lipase entérica, que também continua aí transformando o lipídio, né, quebrando em ácido graxo e glicerol, e as nucleotidases, né, que são as enzimas que vão ainda terminar de quebrar o DNA e o RNA, né, formando aí o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Bom, aí, importante aqui, perguntinha de Enem, ó. Para que serve isso aqui, ó? As vilosidades e microvilosidades intestinais. Importante, tá? Grifa essa partezinha aqui de baixo, ó. Elas vão aumentar a superfície de contato. Tá? Então, aqui embaixo, ó, além disso, as células do epitélio que reveste o intestino delgado apresentam microvilosidades que aumentam ainda mais a área de absorção. Então, é para isso que serve, tá? Quanto maior a área de absorção, maior o alimento, maior contato o alimento vai ter com essas células. E é no intestino delgado que vai ocorrer a absorção do nutriente, tudo bem? De boa, gente, tá muito rápido. Como é que tá aí? Tá dando para entender? Tá dando delay? Que seja, me conta. Então tá bom. Qualquer coisa aí vocês me freiam, hein? Esse assunto é bem tranquilo de entender, afinal de contas está acontecendo em você, né? Agora vamos falar do fígado, né? Esse poderoso órgão, poderosa glândula, é a maior glândula que a gente tem inúmeras funções, né? Ó, armazenamento de glicose. Então, exemplo, você comeu, tá cheio de glicose lá no teu sangue, né? Absorveu, digeriu, absorveu, foi lá pro teu sangue. Tá com excesso de glicose. Então, o que que o seu pâncreas faz? Ele libera pela corrente sanguínea um hormônio chamado insulina, né? Alguém da sala tem problema com insulina? Alguém da sala tem alguma questão aí? É diabético? Porque a insulina, aí tem assim, né, ou porque desenvolveu ou porque veio, né, assim, é hereditário, né, que é tipo essa insulina, ela tem a capacidade de fazer a a organização da glicose, né, então ela é lançada na corrente sanguínea e a glicose é transformada em glicogênio e armazenada no fígado, beleza? Então é para isso, é para regular a porcentagem de glicose dentro do seu sangue. E faz com que as células absorvam, né, a glicose. O fígado também tem um papel de armazenamento de vitaminas vitaminas lipossolúveis, que é a K, E, D e A, né? Lipídios e certos minerais também, como ferro. Por isso que, quando você está com anemia, o que que mandam você comer? Fígado, porque é rico em ferro. Produção de várias proteínas, né, por exemplo, fibrinogênio, protrombina, aquelas das plaquetas, né, que vão ajudar aí a formar as plaquetas na hora da coagulação sanguínea. Retirada do nitrogênio dos aminoácidos para que eles possam ser oxidados e transformados em glicose. Então, no caso da ausência de carboidrato, o corpo vai utilizar o quê? O nitrogênio presente no aminoácido. Síntese do aminoácido, quer dizer, síntese para produção de aminoácidos, para produção de proteínas. Destruição das hemácias velhas, então quer dizer, as hemácias que já estão capenga, já não estão sendo utilizadas mais, o fígado tem esse papel, e um outro também muito legal que é a desintoxicação. Então, exemplo, por que quando você bebe, né, a pessoa que bebe, ela sente aquele mal-estar, enjoo? Primeiro porque ela está danificando o estômago dela, né, e segundo, o fígado também, né. Então, aquelas pessoas que bebem ali ao longo da vida, foram vários anos bebendo, o que que acontece? Ela fica com uma doença chamada cirrose hepática, não sei se vocês já ouviram falar. Essa cirrose hepática, ela causa um monte de pipoquinhas, assim, no fígado, então causa prejuízo, né. Apesar do fígado ele conseguir se regenerar se cortar o fígado, ele consegue crescer, se regenerar, tem até transplante de fígado, de partes do fígado, né. Mas ele é muito sensível, né, então ele vai neutralizar. Então, graças ao retículo endoplasmático, liso, que, as células que formam o fígado são cheias do retículo endoplasmático liso, ele tem a função de
neutralização, então do álcool, né, de drogas. Quando eu falo droga, eu não estou falando só das ilícitas não, eu estou falando, de drogas, que são, por exemplo, medicamentos, né, medicamento é um tipo de droga, e que depois vai ser eliminado pela urina, tá, toda essa remoção aí de substâncias. Então tá aí ó, nosso fígado, olha aqui o pâncreas também, o pâncreas tem essa, característica aí, beleza? É uma glândula mista, uma glândula que produz tanto suco pancreático quanto hormônio, tá? E, o intestino grosso também ele tem, as suas porções, né, a gente tem o seco, né, ele tem 1,5 metro de comprimento, o intestino, e ele tem 3 partes, né, o cécon, o cólon e o reto. Então, o sécon é a primeira porção, o do meio é cólon e a última aí é o reto. E no seco, a gente tem aquele apêndice, né. Alguém na sala já, fez aquela cirurgia de, eh, apendicite? Quem na sala aí já fez? Já teve aí, né, situações que precisou de fazer a cirurgia de apendicite? Em muitos animais, esse seco ele é importante, né, por exemplo, porque ficam ali acumuladas bactérias que vão ajudar na digestão. Então, coelho, né, os bovinos, né, os herbívoros em geral, eles, o bovino na verdade não ruminante, né, mas nos herbívoros então ficam ali, porque o bovino ele tem o rumen, né, o rumen já fica o estômago ali que é próprio aí que tem das bactérias. Eh esse apêndice, ele é um órgão vestigial, né, na gente. É um órgão que hoje ele não tem papel importante não, apesar de tem cientistas que defendem que ali há bactérias importantes para a produção ali de substâncias pra gente, de vitaminas, né. É claro que no intestino a gente tem a microbiota intestinal. Se você já teve diarreia algum dia, precisou de ir ao hospital, o médico provavelmente passou para você um composto ali que é um repositor da flora intestinal. Que é isso? Você está tomando ali bactérias que vão ajudar na sua flora intestinal. Por quê? Vamos pensar, ontem eu falei sobre essa questão da alimentação, né, da mastigação, né, principalmente. Quando você põe o alimento na boca, eu disse que quantas vezes você precisava de mastigar? Responde aí para mim. 30 vezes, isso aí. E aí, para que aquele alimento ele possa se tornar o mais pastoso possível. Mas na era que a gente vive, eu pelo menos falo por mim, eu tenho que me vigiar, porque eu tenho uma tendência a comer muito rápido, né, porque o professor também vai para um canto, vai para o outro, né, só que não é só por isso não, é pela nosso aceleramento mesmo que a gente está nessa fase da vida. E aí a gente precisa de prestar atenção. Então quando você engole comida mais inteira, você entende que seu sistema tem mais dificuldade em digerir aquilo? E aí aquilo que não foi digerido, que estão em pedaços maiores, por exemplo, quem vai lá para o teu intestino. Aí no teu intestino, as bactérias que ficam ali, fermentando aquilo. Aí a tendência é você ter gases, né, gases inclusive assim, né, no estômago e tal. Que o pum fica fedorento, as flatulências dão muito mau cheiro, o cocô tem muito mau cheiro, né, exatamente porque comendo comida inteira, né, e não tá digerindo adequadamente. E sem contar, né, gente, que nessa região, a gente precisa de se alimentar de bastante verduras, né, como, por exemplo, assim, couve, alface, né, comida rica ali em celulose, em fibras, a gente chama de fibras, né, que seria, eh células, né, vegetais, que a gente não tem capacidade de digerir. Por quê? Essas fibras são feitas de celulose, e a gente não tem capacidade, nós não somos, ruminantes, por exemplo, a gente não tem bactérias que vão quebrar aquela celulose ali pra gente. Então o que que a gente precisa de fazer e por que que é importante a gente se alimentar dessas comidas aí que eu falei? Para ajudar a formar o bolo fecal, para ajudar a formar o cocô, né. Então para sair aquele cocô bonito, redondinho, né, liso, né, que sai assim, você sente que saiu bem ali, eu falo: "Nossa", né, saiu bem.
você precisa de ter uma alimentação adequada. Agora se tá saindo igual cabrito, bolinha, né, tá dando ferida ainda, sai sangue, ou então o contrário, diarreia, a pessoa tá sempre com o intestino solto ali, né, com muita diarreia sempre, tanto um quanto o outro não é legal, o ideal é que saia aquele cocô, né, escorregadio, né, falo até que é escorregando moreno. Alguém na sala tem problema em escorregar morenos? Que seria o quê? O certo é você ir ao banheiro fazer o número 2 todos os dias. Tá indo? Muita gente não, né. Tem gente que fica 3, 4 dias sem fazer cocô, e isso não é legal, né. Por quê? Porque tá ficando muito tempo as fezes lá, aí a tendência é sair fedida, dolorida, né, na hora de sai, na hora que vai sair, né. Beleza? Então na sequência aí, ó, mostrando aí e o intestino o intestino grosso, ele tem a capacidade de fazer a absorção da água, tá. Aqui, tanto o sistema nervoso quanto o endócrino atuam na digestão, tá. Então aqui a gente tem a gastrina, que ela estimula a produção do suco gástrico, isto é, do enchimento desse suco da produção de suco gástrico, para quê? Para que o estômago, ele possa receber o alimento que está vindo e digerir, né. A enterogastrona, ela vai fazer o quê? O contrário, né, ela vai pedir para que ele pare de produzir gastrina. Para quê? Para estimular o esvaziamento. Para quê? Para melhorar na contração muscular do peristaltismo para que aquele alimento siga, né. Aí esse alimento veio para cá, ele vai estimular, o que vai estimular é a produção da bile, o hormônio chamado de colecistocinina, que vai estimular aí a bile a liberar a a bile não, a vesícula biliar a liberar a bile, para emulsificar as gorduras. E também o pâncreas a liberar suco pancreático, que é rico em bicarbonato de sódio, tá. E a gente tem a secretina também, que vai estimular aí o pâncreas a liberar, bicarbonato de sódio para poder neutralizar o pH, beleza? E aí, é isso, né, são os hormônios aí. Aí a gente tem exercícios, né, e vamos para dá tempo aí um pouquinho, alguma pergunta aí sobre o sistema digestório, a gente vai para o respiratório. Uma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, eu vou seguir então. Aqui a gente tem um sistema respiratório, né, mais uma vez, para que que ele serve? Ele vai ajudar na realização das trocas gasosas. "Ah, professor, eu achei que fosse respiração". Não, respiração é outra coisa, porque respiração é celular. Acontece aonde? Lá na sua célula. Para quê? Para gerar energia. O que você faz é ventilação pulmonar. Então, quando você está ali, ó, todo o tempo, né, que inconsciente, né, você respira, porque é um outro cérebro que está mandando você fazer isso, né, um cérebro primitivo. Quando você faz isso, você está fazendo ventilação pulmonar, né. Então, o ar vai entrar por suas narinas. "Ah, professora, o meu entra pela boca". É, para você sobreviver, né, mas não é o ideal. Por quê? Porque nas narinas, se você observar, olhar no espelho, ela é cheia de pelinhos, né. Igual quando você está gripado e você fica respirando pela boca, você já sentiu que a sua garganta fica ressecada? Quando você fica respirando muito tempo pela garganta, vai ficar ressecada. Então o certo é você inalar pelas narinas. Por quê? Porque tem pelinhos, esses pelinhos funcionam como uma barreira, né, para captura, porque o ar que a gente respira, vocês estão ligados que não é puro, né. Inclusive, além de poluentes que a gente não está vendo ali, tem fuligem, é aquilo que a gente está vendo, poeira, ainda mais na nossa cidade, pó preto, né. Então, aquilo vai grudando nas narinas, e aí depois fica mais fácil para ser retirado, né. E sem contar que no nariz, ele é muito vascularizado, então tem cheio de vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos ajudam a melhorar a temperatura, então o ar ele entra mais quentinho, tá. E sem contar com o muco presente também, que é a umidade presente nas narinas, que é o ideal para que você consiga respirar. Então, o certo não é pela boca, e sim pelas narinas. Então entra pelas narinas
gente tem, eu chamo de fossas nasais ou septos nasais, né. Aí a gente tem a faringe, né, que é mais embaixo, a laringe, que já é exclusiva do sistema respiratório, a traqueia, que é um cano, brônquios, bronquíolos, e formando aí os alvéolos pulmonares. A ventilação pulmonar, ela é para quê? Para inalar, inflar os seus pulmões, para que lá ele possa realizar as trocas gasosas, beleza? Então, lembrando que respiração celular é uma coisa e ventilação pulmonar é outra. O que a gente faz usando o nosso sistema respiratório é ventilação pulmonar, né? Porque, como diz aqui no seu livro, na página 47, quando eu falo de respiração celular, ela é aqui, ó, aeróbica. Ela é dependente do gás oxigênio e ela acontece a nível celular. Olha aqui, ó, ele está escrito aqui, ó, processo bioquímico que ocorre no interior das células, com a ajuda lá da mitocôndria, né, que vocês já aprenderam no passado. Então, eh, isso que a gente faz, né, de inalar e os nossos pulmões entrar ar pelos nossos pulmões e saída, é ventilação pulmonar. Então, a gente tem aqui, ó, a anatomia, né, ó, cavidade nasal, a epiglote, que a gente já falou dela, que é aquela porção, aquele tecido conjuntivo que ele fecha a entrada da da traqueia para não entrar comida lá dentro, por exemplo, água, né, nem nada, só passagem de ar, faringe, a laringe, a traqueia aqui, esse tubo, né, os brônquios, aí a ramificação dos brônquios a gente chama de bronquíolos, né, e a gente tem os alvéolos. Tem um aqui, um órgão, tá vendo, o diafragma. O diafragma é um músculo, tá? Ele não faz parte do sistema respiratório, mas ele é de grande importância. Por quê? Porque é graças à contração do diafragma é que os nossos pulmões eles vão se expandir. Sendo assim, vai aumentar a capacidade pulmonar, tá? Quem faz natação aí na sala? Alguém? Alguém sedentário na sala que não faz atividade física nenhuma? Escreve aí para mim, eu. E quem faz natação? Quem tá nadando, faz natação aí na sala? Natação ninguém? A Elisa é sedentária, então, ó, ela mesma falou. Então a capacidade pulmonar da Elisa, ela é menor, por exemplo, a Yasmin falou que o Bernardo fazia natação. Eu não sei o quanto tempo atrás, né, mas a capacidade pulmonar da Elisa, ela é mais baixa. Eu não sei se a Elisa não tá fazendo nenhuma atividade física, nem correr, porque se, por exemplo, você corre, você aumenta, mas a natação, ela aumenta bastante a capacidade, respiratória da porque ela enche, né, aumenta, né, a capacidade dos seus pulmões se expandirem. Existe meditação que ajuda nisso também, na expansão da sua dos seus pulmões, né. Então é bem legal isso, eu não sei se vocês já se ligaram em meditação. É bem legal, que aí são técnicas de respiração. Para vocês que são estudantes é muito bom, tá. Porque ajuda na concentração, ajuda no aprendizado, tá. Aí a gente tem aqui, ó, as cavidades nasais, né, são as nossas narinas, a gente tem o septo nasal, os 2 orifícios, né, que é chamado de coana, a gente tem o septo nasal que vai separar uma cavidade de outra, e tem as células que vão captar o odor, né, os odores das coisas que a gente cheira, de tudo, de comida, de perfume, de tudo, né. Aqui tá falando também, ó, que o ar, né, tem que ser pelas narinas, porque aqui na narina ele é aquecido, ele é umedecido, ele é filtrado, né. Aí a gente tem a faringe também é um órgão do sistema digestório e do respiratório, mas a laringe aqui embaixo ela já é exclusiva. Sendo assim, ó, ela é o quê? Um tubo, né, com cartilagem, aí tem nela a glote, né, a epiglote aí, aquela cartilagenzinha que eu já falei do movimento, para que que ela serve. Nos homens, né, tem essa a gente tem também, mas nos homens tem uma é maior, né, que é a proeminência laríngea, que é o pomo de Adão, né, que ele é maior por causa da questão hormonal. Nele tem, as pregas vocais, que a gente erroneamente chama de cordas vocais, né, mas o nome são as pregas vocais,
E, graças ao ar que sai dos nossos pulmões, faz com que vibrem essas pregas vocais. Vibrando eu consigo falar, né. Há pessoas que têm câncer nas pregas vocais e não pode mais, falar, né. Ou então fendas, né. A gente que é professor, a gente sofre muito com isso, com as pregas vocais. Eh, Me perguntou alguma coisa aqui. Não, não é igual não, é acima, a epiglote é um pouquinho acima. São só áreas, né. Aí a gente tem a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. A traqueia é esse tubo central, né, ele é feito de tecido epitelial, ciliado, pseudoestratificado ciliado, porque tem cílios ali, para quê? Para empurrar aquilo que não deve ser entrado, não deve entrar lá nos seus pulmões, beleza? Então, por exemplo, quem é fumante tem esses, cílios bastante danificados. Então tá aqui ó, esse tubo aí, na traqueia, aqui tem a laringe, né, e ela é feita por, cartilagem, são esses anéis de cartilagem, e é flexível. Se a gente tivesse em aula, a gente ia fazer uma aula prática, né, mostrando isso, aí eu traria uma cartilagem, uma traqueia para vocês verem o quanto ela é, flexível, mas ainda não, né, mas ainda a gente consegue, né. Aí a gente tem os brônquios e os bronquíolos, os brônquios são as ramificações maiores, são 2, né, e os bronquíolos são as menores, né, a gente chama de árvore brônquica, árvore respiratória, né. E aqui, ó, em cada pedacinho vão formar os nossos pulmões, né. Eh, Deixa eu só ver aqui se vai ter a imagem. Tem a imagem, ó. Os bronquíolos, desculpa, os alvéolos pulmonares, ele tem essas características aqui que vocês estão vendo, ó. São saquinhos aéreos, né, que têm a capacidade de inflar, encher de gás oxigênio, né, lembrando que o ar é uma mistura de gases, tá, gente. Então a gente tem gás carbônico, tem nitrogênio, né, a maior parte inclusive é nitrogênio. E esse ar, quando a gente inala todos eles, mas entra na nossa corrente sanguínea, acontece lá a troca só do gás oxigênio, tá bom? E depois é liberado o gás carbônico pelos alvéolos. Então, os pulmões aqui, a anatomia dele, ele é feito, né, pelo mediastino e, que é a parte interior, né, e a parte exterior é a pleura, né, então a gente tem uma pleura interna que é uma pelezinha bem fininha que reveste internamente e uma externa, tá. Aqui tá falando da respiração orgânica, que para que as células possam receber o oxigênio e eliminar o gás carbônico, o processo de respiração celular deve ocorrer 3 mecanismos básicos, que é a ventilação pulmonar, que é isso que eu falei, que é eu inalar o ar, né, e exalar, né. A hematose, que ela acontece aqui embaixo, que eu vou mostrar o que é, e o transporte de gases, isto é, lá dos seus pulmões, lá do seu sangue até as suas células. Com ventilação pulmonar, por que eu consigo fazer esse movimento, ó, de inalar e exalar? Graças à ajuda desse músculo aqui embaixo, né, que é o diafragma. Quem já correu e sentiu dor do lado? Tipo assim, precisou de dar uma corrida e sentiu uma dor do lado, assim, que você fala assim: "Não, espera aí que tá doendo a dor do lado aqui". Essa dor é a dor do diafragma, porque ele tá assim, ó, contraindo, né, muito rápido e relaxando, porque se você assim, isso acontece se você é sedentário, né. Se você já é um atleta, tá ali, né, no ritmo, não vai acontecer, né, não vai doer nada. Eh, então esse movimento do diafragma é para quê? Para aumentar a capacidade pulmonar, né. Mas não é só isso não, tem também os músculos intercostais, que é os músculos peitorais e das costas, que vai fazer com que aumente, ajude aí a expansão da sua caixa torácica.
A Ana Clara falou que é sedentária, a Fernanda falou que acontece, então, isso é sinal de que tá sedentário, né, tá precisando de dar uma movimentada maior. Ritmo, né, ritmo. Então precisa do diafragma, né, dos músculos intercostais. Então, o que que acontece? O diafragma, ele contrai, né, para que para que os músculos, as costelas, elas se elevem, né, e aumente a capacidade pulmonar, né, causando aí uma expansão. E aí depois ele relaxa e faz o contrário, tá? Na expiração, então, é isso, ó. Na inspiração, aumento a capacidade pulmonar, a inflação dos pulmões e o diafragma, ele contrai. Aí, na expiração, ele relaxa. Tudo bem? Bem facinho esse aí, né? Aí, o que que é soluço? É contração involuntária do diafragma. Aí você fica soluçando, né? Geralmente é porque você comeu muito rápido, sempre tem a ver com a respiração. Tanto que funciona comigo assim, se eu tô soluçando, eu prendo a respiração. Prendo a respiração, dou um tempo e aí volta. Ou eu bebo água, né? Geralmente quando você come ou uma coisa seca ou bebida gasificada, né? E aí tem a ver com um nervo, né? Um nervo frênico que comanda aí o movimento do diafragma. E aí ele descompassa. Não, não tem a ver com refluxo. O refluxo eu até falei, o refluxo tem a ver com o retorno do ácido no seu esôfago, porque o esôfago ele não está preparado para receber coisa ácida, aí te causa a azia, né, aquele incômodo. O refluxo tem a ver com isso, beleza? Aí, por que quando a gente dá susto nos outros ele para de soluçar, né? Porque tem a ver com adrenalina. Ó, o nervo frênico ele pode ser inibido pela descarga da adrenalina, ou prendendo a respiração, né? Aí faz com que aumente a concentração de CO2 no cérebro, inibindo o soluço. Isso aqui é hematose. Tá quase na hora de cair nossa aula aí. Qualquer coisa, se cair, sentam-se abraçados e beijados. A hematose, então, é aquele processo importante, né, que ele acontece posteriormente à ventilação pulmonar, que os pulmões estão todos inflados, né, tá tudo infladinho lá, os alvéolos pulmonares presentes nos pulmões. Lá, os alvéolos estão cheios de gás oxigênio, ele vai doar para o sangue gás oxigênio e vai receber do sangue gás carbônico, é uma troca, né? Então, a hematose é isso, é a troca que acontece lá nos alvéolos pulmonares. Perceba que aqui, ó, você tem essas linhas aí verdes e as vermelhas. As vermelhas é o sangue rico em gás oxigênio e a azul é sangue rico em gás carbônico. Então ocorre o que? Essa troca, tá? Então o sangue, inclusive, ele passa depois que ele sai do coração, ele passa nos pulmões para receber